Bom dia, tudo bem? Eu sou o pastor Gilberto, nós estamos nos nossos devocionais diários e essa semana nós estamos num texto muito legal, numa série muito boa chamada Em 24 Horas Tudo Pode Mudar. E nosso texto, referência aqui no capítulo 7 de 2 Reis. E hoje nós vamos abordar um aspecto desse texto que é resposta improvável. Os personagens vão surgindo nesse texto, nessa história contada da relação de Israel com Deus, e cada um deles vai tendo uma parte nessa situação. Nós já vimos o rei, né, que de repente é o alvo de Deus, porque ele não observou e não tem observado a vontade de Deus. Nós temos Eliseu, um profeta que Deus colocou para levar o povo, mas que de repente é apenas alguém que Deus está usando, mas ninguém está levando a sério. Parece pastor, né? Está lá para falar a verdade, está lá para dar caminho e ninguém leva a sério muitas vezes. Um contador de história. Mas isso pode mudar, amém, irmão? Então Deus tem colocado nesse momento, e esse é o elemento aqui, né? Esse é o personagem que surge. E agora surgem outros personagens. No verso 3 e 4 vai dizer o seguinte: fora isso, nós temos o capitão, né? Que desconfia do que Eliseu falou. Né? Eliseu diz no capítulo 7, verso 1: amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Ele está dizendo que essa situação vai mudar na situação que Deus tem permitido chegar. E você deve estar pensando assim, se você não leu o texto ainda, eu vou contar um pouquinho desse cerco lá do Ciro sobre a cidade de Samaria. No verso 24 do capítulo 6 diz assim: depois disso, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Então cerca, ninguém entra, ninguém sai. E aí as coisas foram ficando difíceis, os víveres vão acabando, a água vai acabando. No verso 25, o negócio está tão feio que diz o seguinte: houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram a ponto de vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata. Você deve estar pensando assim, cara, comprar um cabeça de jumento deve ser complicado. E pagar o que está dizendo que está sendo pago aqui, quase meio quilo de prata, é um absurdo. Pois é, ainda que nesse caso, talvez você encontre alguma coisa para comer dentro dessa cabeça de burro, né? De jumento. O que vai dizer mais adiante um pouquinho, na verdade, no mesmo texto, no mesmo verso 25, ele vai dizer o seguinte: um pouco de esterco de pomba vendido por 5 ciclos de prata. Entendeu, não? Esterco, cocô, pronto, é isso. Verso 26. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. Ele está dizendo: rei, vem me ajudar aqui, eu estou com um problema. O rei, ah, mais do que depressa, falou: olha, eu não posso te ajudar. Ele imaginou que a mulher ia pedir o que comer, né? E ele falou: olha, se Deus não está fazendo nada, quanto mais eu. Essa é a resposta desse rei zoado aqui. Mas ainda assim ele perguntou: qual é o problema? Ela respondeu: essa mulher me disse: dá o teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Você entendeu, não? Aquele menino, aquela criança foi cozida para ser comida entre duas famílias. Mas qual é o problema dessa mulher? É que no dia seguinte era para comer o filho desta outra. E ela escondeu e não queria que o filho dela fosse comido, mas ela comeu da outra anteriormente, no dia anterior. Absurdo, não? Pois é. Agora esses dois personagens estão chegando aqui.
dois personagens repugnantes. Verso 3 e 4 do capítulo 7 diz o seguinte: ora, 4 homens leprosos estavam à entrada da porta. Você sabe que naquele tempo os leprosos, hoje acho que também mais ou menos, né? Eles têm um lugar próprio, mas lá também tinha. E disseram uns aos outros, para que ficarmos nós sentados aqui até morrermos, conversando com o outro. Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. E se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Bom, vamos-nos, pois, agora e passemos para o arraial dos sírios. Se eles nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. O que ele está dizendo aqui? Bom, se eu ficar aqui na cidade, morro. Se eu ficar na porta da cidade, morro também. Então eu vou lá no acampamento desses que estão nos sitiando aqui, porque se eles deixarem a gente viver, a gente viveu. Se não deixarem, a gente morre. Fim de papo. Conclusão que eles chegaram: não tenho nada a perder. Não tenho nada a perder. Agora, é claro que Deus pode usar facilmente uma pessoa que entender que não tem nada a perder. Aí cabe uma pergunta para nós na nossa relação com esses personagens que chegaram, né? O cristão pode se sentir um nada a ponto de dizer para si próprio: não tem nada a perder. Pior que às vezes vivemos assim, tá tudo tão bagunçado. E pensamos, porque só eu vou fazer o certo. Por que só eu vou fazer o certo? Ninguém faz. Até os pais pedem para fazer o certo e criticam qualquer erro, mas eles mesmos fazem muitas coisas erradas. E aí, a gente como pai, às vezes caímos nesse engodo, né? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Na verdade, o exemplo tem que ser da vida e não do discurso. Primeira pergunta para mim, para nós, para você. Eu sou um leproso espiritualmente, esse sujeito já largado da vida? Será que não há mudança para mim? Irmão, há mudança? Sim. Mas eu tenho que querer a mudança, eu tenho que buscar a mudança, eu tenho que praticar a mudança para que ela ocorra. A vida é para ser vivida, dizem, né? Ela é tão curta. E é verdade. A vida é para ser vivida e ela é realmente muito curta. Agora, é para ser vivida de qualquer jeito? É para dar uma encurtada maior nela? Será que você que está vivendo o evangelho está achando que o mundo já acabou e que ser cristão ou viver o cristianismo já não te traz mais prazer? Talvez você está naquela filosofia tribalista, né? Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Queridão, não rola. Essa é uma filosofia tribalista mundana, mas ela traduz um desejo e não uma realidade. Diferente, né? Talvez você está pensando assim, ó, é muito chato ser honesto. Ai, ai. É verdade, é muito chato ser honesto. Quando você vê as pessoas fazendo coisas erradas e aparentemente se dando bem, você fala assim, é muito chato ser honesto. É verdade, né? A gente vê os exemplos aqui em São Paulo, no Brasil inteiro, no mundo de uma maneira geral. Mas, queridão, ser honesto não é um prazer imediato no sentido de que você vai ganhar o que você acha que deveria ou o que o mundo está vendendo. Às vezes, para você abraçar os projetos que o mundo está oferecendo, você precisa ser desonesto. E aí? Ainda é chato ser honesto? Quinto lugar, para que família se eu posso ficar com qualquer um? Verdade? Verdade. E é o que a gente vê. Né? Tanto os homens quanto as mulheres estão
nesse modelo de troca-troca, né? Um outro. E aí começam as tensões, né? Aquela garota linda, de 18 anos, ela casou com um rapaz jovenzinho de 55. E aí, depois de um tempo, meses, talvez anos, ela vai descobrir que ela tem 19, o cara já tem 56. Ela fez 20, o rapaz está com 57. E aí? Como é que se vive? Então ela começa a conversar com um, com o outro, aparece um outro jovenzinho da idade dela, ou mais jovem do que esse seu pseudo marido, e aí a desgraça está pronta. Parceiro, queridão, queridona, a família é o melhor lugar do mundo para você ficar. Se esse lugar, as pessoas mais legais são do mundo, puxa, pastor, eu estou vivendo aqui largada, eu estou vivendo como se eu não tivesse nada a perder, eu estou me sentindo um nada, e as pessoas mais legais são do mundo. Desculpa, parceiro, mas quem não tem regras faz qualquer coisa. E na cabeça de um homem ou de uma mulher que vive o evangelho e acredita e crê e conhece o pecado, ela está simplesmente se esfregando e tomando banho no chiqueiro. Até onde eu sei, o chiqueiro não deixa ninguém mais limpo, não. Só mais sujo. Sétima coisa, que alguém que está tentando viver uma vida diferente e não consegue, e acha que então é um leproso que não serve para nada, que tanto faz como tanto fez, é que o cristão se traveste de santo e é de verdade um diabo. Pois é, rapaz, às vezes é mesmo, viu? Por quê? Porque não acredita que o cristianismo dá prazer, alegria. Porque aprendeu a buscar alegria na vida. Eu estava comendo pastel semana passada, no sábado. Eu fui na feira comer pastel. De máscara. Eu tirei para na hora de comer. E uma mocinha chegou, jovenzinha, falando com o rapaz da banca. Ela falou: eu estava ontem numa balada. Com tudo que está acontecendo, com toda essa bagunça. É isso. Se você quer isso, se você quer aventurar a vida, então você vai ter que se preocupar com as respostas, porque toda escolha tem consequências. E por último, nesse modelo de tentar viver a vida de leproso, é entender que a igreja é um cabresto. Você está totalmente certo. Mas a pergunta é, um cabresto bom ou ruim? Na verdade, todos nós usamos um cabresto. O que é cabresto? É lógico que é um acessório animal, mas a verdade é para direcionar para frente, para trás, para um lado direito, lado esquerdo. E todo mundo tem um desses. Você pode dizer, não, eu faço o que eu quero. Eu duvido. Não tem ser humano que faz o que quer. Você é influenciado e aí o desejo carnal vai abrindo essas portas que você acha que você quer, mas na verdade você quer experimentar um troço que pode ser muito bom na hora e depois vai complicar a sua vida. Eu quero concluir dizendo o seguinte: o mundo está bagunçado. Verdade. Agora eu vou te dizer uma coisa, meu querido e minha querida. Não se entregue como derrotado. Lembra? Tudo é vaidade. E tudo passa. Toda a euforia dessas estrelas midiáticas e seus personagens vai passar. E rápido. Mas viver o evangelho consistente e coerente, isso sim dá prazer eternamente. Agora, viva e comprove. Para você ver a graça de Deus inundando a sua vida. Eu quero ler um texto para você aqui, né, concluindo o nosso assunto hoje.
Em Isaías capítulo 40, versos de 29 a 31, ele vai dizer o seguinte: mesmo que o inimigo queira te ver caído, triste, ferido e abatido, jamais se renda, não se entregue. Você não é qualquer um. Você não é um leproso. Foi Deus quem te escolheu. Mesmo que muitos esperem para ver sua derrota, creia que foi Deus que lhe abriu a porta. Os planos do inimigo não vão prevalecer. Ainda que lancem pedradas para lhe atingir, pode ter certeza, se você cair, a mão do Senhor vem para levantar você. Amém? Que Deus te abençoe e que a graça de Deus te abra os olhos e você se recuse a viver da maneira que o mundo quer que você viva. Até amanhã.